Olá, galera, tudo bom? Hoje vamos estudar dois estilos artísticos, o neoclassicismo e o romantismo. São estilos do século XVII, XVIII e da época do Iluminismo. Por isso, como vocês podem ver aí, inicio falando do Iluminismo, que foi um movimento cultural, um pensamento filosófico que influenciou a sociedade como um todo. Esses pensadores tentavam retomar o conhecimento, a racionalidade, os valores morais e melhorar a sociedade como um todo. Nós vimos anteriormente o Rococó, que era duramente criticado pelos pensadores iluministas. Criticavam porque no Rococó a arte era voltada exclusivamente para a elite, para a nobreza, e não representava a sociedade como um todo. Também tinham os valores fúteis, tínhamos uma artificialidade muito grande na técnica. Os iluministas, então, influenciam os artistas e os neoclássicos, então, vão tentar atingir os ideais iluministas através da racionalidade. Aqui podemos ver as principais características do iluminismo: a valorização da razão, a valorização do questionamento, da investigação, a crença nas leis naturais, as normas da natureza, ou seja, a ciência, a crença dos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade, à posse de bens materiais, a crítica ao absolutismo, ao mercantilismo, que é o controle dos preços pela monarquia, aos privilégios da nobreza e do clero, ou seja, fazer com que todos tenham os mesmos direitos dentro da sociedade, derrubando a monarquia. Defesa da liberdade política e econômica e igualdade de todos perante a lei. Crítica à Igreja Católica, embora não se excluísse a crença em Deus. Os iluministas, a maioria deles, permanecem cristãos, porém criticam a Igreja pelo fato dela querer ditar regras e controlar as pessoas e também frear a ciência. Assim, então, temos o surgimento do neoclassicismo. Como o próprio nome diz, neo, novo, clássico. De novo, o clássico. De novo, os padrões greco-romanos. Nós já estudamos um estilo assim, que era o Renascimento. Ou seja, nós vamos ter aqui uma proximidade muito grande entre a arte neoclássica e a renascentista, porém, uma distância de 300 anos. Os neoclássicos, tentando atingir o pensamento iluminista, vão se voltar para os valores greco-romanos, tentando recuperar o quê? O conhecimento, a valorização do ser humano e da ciência. Aqui estou colocando 5 características neoclássicas. No material que forneci para vocês, o roteiro, tem mais. Mas veja bem, o retorno ao greco-romano, a razão e não a emoção devem ditar a arte. Essa frase é bem interessante, porque nós vamos falar do romantismo hoje. E é o contrário do romantismo. Lá, a emoção, sim, deve ditar a arte, e não a racionalidade. São movimentos que acontecem paralelos, porém com objetivos diferentes. Esse retorno ao classicismo vai trazer para a arte uma dureza de formas. Ou seja, quanto mais técnica, quanto mais racional, quanto mais perfeita a imagem, mais realista ela é, se aproximando da fotografia. Eles também não gostam do barroco. O barroco usava recursos ilusionistas, tinha muito movimento, então isso não agradava aos neoclássicos. E o rococó também não agradava, pelo fato de ser muito artificial, ou seja, as pinturas muito enfeitadas, muito requintadas. O neoclássico, então, se volta para a realidade, com uma técnica impecável. Como exemplo, vou citar 2 artistas. Um deles é Davi, um dos maiores representantes da arte neoclássica e que trabalhou, inclusive, para Napoleão Bonaparte. Aqui o seu autorretrato e à frente suas obras. Vamos ver. Esta imagem remete também ao barroco. Não vamos esquecer que os artistas eles vivem em transições de épocas. Sendo assim, Davi também tem obras barrocas. Esse Cristo sangrando pelas mãos na cruz tem uma grande influência da arte barroca. Mas este não é exatamente o grande foco de Davi. Aqui vemos Napoleão atravessando os Alpes.
Davi recebeu muitas encomendas de Napoleão, e aqui ele representa Napoleão como um grande herói, um verdadeiro deus grego. Notamos também que Napoleão aqui parece ter 1,90 m. Na verdade, ele não era tão grande assim. Então existe uma valorização da pessoa do Napoleão nesse quadro. Notamos também que não existem pinceladas visíveis. Cavalo é perfeito, Napoleão é perfeito, tudo é perfeito. Esse é o realismo fotográfico que se tem anteriormente. Nesta pintura, vemos Napoleão coroando Josephine, sua esposa, e se autoproclamando imperador. Notamos também que atrás de Napoleão está o Papa, os religiosos e muitas pessoas da corte. Este quadro encomendado por Napoleão é um documento, não existia fotografia. Relata o momento em que Napoleão se autoproclama imperador e coloca a coroa em sua própria cabeça. Fato que não corresponde ao momento histórico, pois os papas coroavam os reis. Aqui Napoleão se autoproclama imperador. É um quadro que tem pessoas que existiram na época, como eu disse anteriormente, um documento, e muito bem trabalhado por Davi. Nós podemos encontrar esse quadro no Louvre e também no Palácio de Versalhes. O do Louvre é o original, é claro. O de Versalhes apenas uma réplica, pois Napoleão também residiu no Palácio de Versalhes. Vamos parar um pouquinho e dar uma olhada em um vídeo, um curto vídeo. Acessem esse link no YouTube e assistam um fragmento de um filme em que Napoleão se autocoroa imperador. É exatamente a reprodução desse quadro. E depois ele conversando com Davi enquanto pinta o quadro. Notem o tamanho da pintura. Aqui temos um retrato de Napoleão. Napoleão era muito vaidoso e pediu que fizessem vários retratos dele. E o retrato de Henriette Vernag, que, como podemos notar, está vestida como uma grega. Ou seja, os valores gregos se refletem até nas roupas das pessoas representadas. A anatomia também era abordada. Lógico, no Renascimento a anatomia era muito valorizada. E os artistas neoclássicos, com esse vínculo muito forte com as práticas e os objetivos renascentistas, também buscam a perfeição anatômica dos corpos. Este quadro representa uma passagem mitológica. A guerra entre romanos e sabinos. E as mulheres sabinas se colocam entre as duas tropas, evitando que elas se matem. Elas tentam impedir, então, essa batalha. Isso faz parte da mitologia grega. Lá atrás, vemos a Bastilha, de forma alegórica, é claro. E aqui à frente, esses dois guerreiros enormes, nus, representam não algo erótico, mas sim a perfeição do corpo, valores cultuados pelos gregos. São verdadeiros deuses gregos. Aqui outra passagem mitológica. Leônidas nas Termópilas. Quem assistiu o filme 300? Um belo filme. Lá, Leônidas está inserido nesta batalha. Aqui vemos ele após a vitória, lá atrás um templo grego e outras informações. Que tal uma breve parada para assistir um fragmento desse filme? Ele é fantástico. Então vamos lá. Acessem pelo link fornecido. Aqui temos outra passagem mitológica grega. Paris e Helena. Lembram de Troia? Pois é. Aqui os padrões de pintura são todos renascentistas. O esfumado, a perspectiva central, as linhas horizontais e verticais, a idealização da beleza. Porém, vejam que eu não coloquei a data. Se eu tivesse colocado que esse quadro era de Leonardo da Vinci, todos acreditariam. Os padrões neoclássicos se referem muito à arte renascentista, como eu disse anteriormente. Muito bem, vamos descontrair um pouco? Esse filme, Troia, que é com Brad Pitt, fantástico. Aqui, selecionei um pequeno fragmento da luta entre Aquiles e Heitor. Assistam. Tenho certeza que vão querer ver o filme inteiro depois. Vejam que os temas gregos permanecem em grande número.
Aqui, Sócrates, quando se mata tomando cicuta, ou em frente aos seus discípulos horrorizados. Aqui temos Marte desarmada por Vênus, outro tema mitológico. Vejam a beleza dos corpos, a perfeição. Vejam lá atrás uma arquitetura grega. Ou seja, esses padrões todos remetem à Grécia e ao conhecimento indiretamente. Porque quando falamos em Grécia, estamos falando da base da sociedade europeia, né? Do berço do conhecimento europeu e do nosso também. Bem, aqui os neoclássicos, então, se referenciam nesses padrões renascentistas e, é claro, na Grécia Antiga. Também mostrarei a vocês outro grande representante do neoclassicismo, Ingres. Aqui também um autorretrato. E Ingres também trabalhou para Napoleão Bonaparte. Vamos ver algumas obras? Vejam, Júpiter e Tétis. Um quadro que aparentemente poderia ser considerado renascentista, mas é neoclássico, de 1811. Aqui Júpiter em seu trono e Tétis abaixo. Será que Napoleão se inspirou nesse quadro para alguma coisa? Vamos ver. Pois bem, aí está, Napoleão entronado como Júpiter. Napoleão era muito vaidoso, e aqui ele se coloca como Deus, Júpiter, ao lado um retrato. Neste quadro, Ingres representa a morte de Leonardo da Vinci. Leonardo foi trabalhar para Francisco I, que está ali ao lado dele, na França, e lá morre. Esse é um dos motivos da Mona Lisa ter ido parar no Louvre. Francisco I doou os bens de Leonardo para o Louvre. Daí o fato da Mona Lisa hoje pertencer a este museu. Podemos também constatar aqui a paixão dos neoclássicos pelos renascentistas. Eles não só amavam os artistas, como reliam suas obras, faziam várias releituras e, é claro, se apropriavam das técnicas. Vejam bem a semelhança desta pintura com a Mona Lisa. É claro que é outra época, a roupa prova isso, mas composição triangular, perspectiva aérea, esfumado, idealização da beleza. Os temas neoclássicos são muito semelhantes aos renascentistas, retratos, mitologia e fatos históricos, né, do passado e do presente. A religião praticamente não aparece, porque como os iluministas criticam a igreja, os pintores também não representam cenas religiosas. Aqui temos a apoteose de Homero e é interessante ressaltar a presença de um templo grego lá atrás. Observem essas duas pinturas. As meninas têm o corpo perfeito, o mesmo padrão, proporcional. Aqui não existe, em momento algum, uma tentativa de passar uma ideia erótica. É apenas a perfeição corporal, algo que os gregos buscavam e que os neoclássicos também irão valorizar. No quadro a seguir, vou trazer um quadro do Rococó, onde existe a tentativa de uma visualização erótica. Então vamos lá, vamos vê-lo. Aqui está, Desnudo em Repouso. Neste quadro, essa menina está muito à vontade, dentro de uma sala. É um quadro rococó. Aqui não existe semelhança com a estatuária grega. Aqui sim, o que existe é um erotismo muito forte inclusive para a época. Erotismo esse que incomodava a igreja, mas que, por outro lado, demonstrava liberdade de expressão, coisa que os iluministas buscavam. Nesta imagem, a banhista de Vaucanson, podemos notar a perfeição da técnica neoclássica. É realmente, praticamente, uma fotografia. Daí o termo realismo fotográfico. Dentro temos também uma certa influência da cultura do norte da África. Aqui o banho turco. E aqui uma odalisca. Finalizando, vemos uma cena mitológica pintada por Ingres. Muito bem, vamos exercitar um pouco do que conversamos?
disponibilizei para vocês no AVA um exercício de fixação com algumas questões sobre o neoclassicismo. Vamos respondê-las utilizando esses slides, o roteiro que enviei para vocês e o livro da Ana Kraub. Daqui a meia hora mais ou menos, voltamos a conversar e vamos falar sobre o romantismo. Não se esqueçam, estou no chat. Até daqui a pouco.